Oi, gente! Bom, hoje eu vou fazer aqui o resumão da primeira temporada de Blood of My Blood, do ponto de vista da Ellen e do Brian, tá bom? Depois eu vou fazer um resumão do ponto de vista da Julia e do Henry, ok? Lembrando a vocês que aqui no canal rolou aí a análise de todos os episódios da primeira temporada, assim como teve outros vídeos de outros temas também a respeito da temporada, não só análise de episódio. Vai lá dar uma olhadinha. E tem de Outlander também, tá? Só lembrando. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E bora aqui fazer esse resumão da primeira temporada. Bom, tudo começou quando o pai Mackenzie, o líder do clã Mackenzie, e a gente começa a acompanhar ali o luto dos filhos dele, envolvendo essa morte, o funeral do Red Jacob e tudo mais. A gente acompanha mais ainda o luto da Ellen Mackenzie, né, que era a filha ali favorita dele. Com a morte do Jacob, rola um evento ali para eleger o próximo líder do clã. Tem algumas pessoas na disputa, mas os filhos do Jacob tá nessa disputa também, né, que são o Colum e o Dougal. Cada um deles tem o seu pró e contra ali, que diz a favor ou contra deles nessa eleição, né? Rola também ali de um ou outro candidato fora do filho ali, Red Jacob, se eleger, mas a disputa tá entre mesmo Colum e Dougal. E é nesse evento que a gente meio que acompanha ali a gente vê aquilo que a gente tá querendo, né, acompanhar, o esperado. Ali tava tendo muitos abutres, né, muitos urubus em volta da Ellen, porque a Ellen é a irmã solteira, é dita como a irmã mais bonita, ela tem uma beleza ali diferenciada. Então, as pessoas falam muito da beleza da Ellen. Então aqui a gente vê os homens ali em volta dela, né? Tudo urubu em volta dela. E ela dá uma fugida dessa galera. Ela vai ali se esconder no galinheiro, né? E ela acaba se esbarrando com um carinha misterioso, um moreno alto sensual, chamado Brian. Ele é filho bastardo do Simon Fraser e inimigo dos Mackenzie. Aqui a gente começa a nossa história de Romeu e Julieta. Com não morte igual, porém tem morte diferente. Bom, a paixão deles, rola ali uma coisa instantânea, né? O amor à primeira vista. Ali mesmo eles se marcam de se encontrar em outro lugar onde eles podem ficar mais de boa, mais sossegados, tranquilos. E eles falam, não, bora ali se encontrar em tal lugar. A Ellen, como eu falei, ela é dita como a mais bonita das irmãs. E ela é a filha mais velha, né? Ela só não se tornou líder porque ela é mulher. O que faltou nela é um pinto, porque ela é super qualificada para ser líder do clã, porém não é homem. Ali, como eu falei, que tinha vários caras atrás dela, um desses caras é o Malcolm Grant, filho do senhor da casa Grant, né, que é uma casa super grande, rica, poderosa, com nome de peso ali na sociedade Highlander. E ele é apaixonado pela Ellen desde novo, né? Desde muito tempo, desde criança. Só que nunca rolou nada entre eles, porque ela nunca via ele dessa forma. Ellen nunca se apaixonou ou se envolveu com qualquer homem. E o Malcolm não era diferente. Então nisso, Ellen e Brian vão se encontrar na Ponte Quebrada, né? Onde eles marcaram ali um certo date. Ela vai lá, diz ela que era só por educação. Não, eu vou lá por educação, porque eu já tinha marcado. Mas eu vou lá falar com ele assim, olha, colega, não vai rolar nada, tá? Fica na sua que eu vou ficar na minha. Só que na hora que ela vê aqueles olhos, aquele homem de 2 metros de altura, aquele sotaque, aqueles cachos pretos. No outro episódio ela vê um tanquinho, um peito peludo. É amor, gente, aquilo ali é amor. É amor, não tem outra definição, é amor. Como eu falei, a família dos dois são famílias inimigas. Então, um possível amor entre eles é uma coisa meio que proibida. Não vai ter o apoio da família, porque são famílias inimigas.
né? Os Mackenzie e os Frasers não se dão bem. São famílias super rivais. Nisso, acontece uma coisinha. A Ellen fica o dia inteiro fora, né? Lá na Ponte Quebrada com o Brian, né? E isso causa uma confusão lá com a galerinha Mackenzie. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Malcolm é ali apaixonado pela Ellen. A Ellen sumiu. Malcolm juntou as coisas dele e foi embora. O Dougal, na ignorância dele, faz o quê? Malcolm sequestrou minha irmã. Eles juntam uma galera e vai atrás do Malcolm. Chegando lá, o Dougal desce a porrada em todo mundo, pega o Malcolm, desce a porrada nele, pra no final disso tudo eles revistar ali a galerinha dos Grant e a Ellen não está lá. E isso dá muito ruim pro lado deles, porque a casa Grant, ela, como eu falei, é uma casa poderosa, é uma casa rica. E os Mackenzie estão pobres. E eles dependem ali de um apoio financeiro dos Grant. Então, a partir do momento que o Dougal faz isso, ele prejudica a família dele. E é só aguardar retaliação, porque os Grant vai vir com tudo em cima deles, por causa dessa humilhação. Para amenizar o ataque, o Colin oferece a mão da irmã dele em casamento pro Malcolm, que ó, logicamente aceita porque é o amor de infância dele, né? A Ellen, quando descobre isso, fica puta, porque o pai dela prometeu pra ela que ela se casaria somente por amor, que ela escolheria o noivo dela, que ele não faria ela se casar por interesses do clã. Então, ela escolheria quem ela fosse casar ou não. Então, a partir do momento que o Colin faz isso, né, promete a irmã pros Grant, ela fica puta. Ela vai lá, xinga, quebra o pau. Mas os irmãos falam, é isso aí, parceira. Quem mandou você sumir? Aí ela fala, o Dougal que fez merda, eu que tô pagando o pato? O que tá acontecendo? E o Colin fala pra ela, né, que essa promessa que o pai dela fez, que o pai deles fez, morreu junto com ele. Então agora ela vai fazer assim, ela vai obedecer os irmãos. O que deixa ela puta. A Ellen joga na cara do Colin que ela foi a única pessoa que apoiou ele quando ele precisava, a única pessoa que cuidou dele quando ele estava debilitado. Mas o Colin não sente nenhum remorsinho. Ele fala, não, vai ser isso, é pro bem do clã e é isso. Resta você aceitar, parceiro. A gente tem aqui também o Murtagh, que tá ali, ele é apaixonado pela Ellen, a gente vê isso aqui durante os episódios, né? Durante toda a trajetória do Murtagh, a gente vê que ele é apaixonado pela Ellen e ele vive numa constante ali de dor de cotovelo, né? E numa dessas dores de cotovelo, ele conta pro Brian que a Ellen foi prometida pro Malcolm. O Brian fica meio assim, gente, o que eu vou fazer? Ela é minha futura esposa, ela não pode casar com outro. A Ellen, no seu desespero ali, ela procura o Dougal pra pedir ajuda. Mas ele não tá nem aí pros problemas dela, né? Problemas. Ele fez a confusão, ele armou o circo, ela tá pagando o pato e ele não tá nem aí. Ele lava a mão dele. Na verdade, ele ainda usa a irmã dele de moeda pra oferecer pra outra pessoa pra poder apoiar ele na possível liderança do clã. Então, assim, é um irmão vendendo a irmã pro outro, sabe? Aquela confusão. Enquanto isso, lá na casa do Brian, ele conta pro pai dele sobre o casamento, fala quão isso irá prejudicar os Fraser e beneficiar os Mackenzie. Então, o Simon é rápido ali e age. Só que ele age de uma maneira que o Brian não queria que ele agisse. Por quê? A ideia do Simon ali é manchar a reputação da Ellen pra não ter o casamento. O Brian fica, peraí, meu pai, não foi isso que eu pedi, não. É pra impedir o casamento, mas também não é pra manchar a reputação da menina. E ele fala, e o Simon lá se achando o genial. O Murtagh, na sua inocência, acha que o Brian tá ajudando ele, tá favorecendo ele, até fala assim, nossa, meu irmão, você é um irmão, obrigado. Obrigada aí por me ajudar com a Ellen. E o Brian fica, é o quê?
A gente vê ali que a frustração da Ellen é porque a Ellen é a mais bem preparada para poder assumir o cargo de liderança naquele clã. Porque ela foi preparada para o pai dela. Só que, como eu falei no começo do vídeo, o que impede ela é a falta de um pinto no meio das pernas, né? Porque mulher ali não é levada em consideração. Mulher é apenas uma moeda de troca ali para poder favorecer clãs. É uma pessoa... Mulher só serve para procriar. Então a mulher ali não é levada em consideração. E isso deixa a Ellen super frustrada com o rumo das coisas. A gente vai acompanhando ali também vários flashbacks durante os episódios, né? Onde, como eu falei, vai mostrando ali que o pai dela preparava ela, porém nem tanto, né? Porque ela tava ali junto com o pai dela em vários momentos, ele mostrando e ensinando ela a respeito da liderança do clã. Só que era meio que um hobby, porque ela nunca ia assumir a liderança do clã. E nisso a gente vê também nesses flashbacks como era a relação do pai com esses dois irmãos. E como o pai mesmo falava que os dois não estavam preparados para assumir a liderança do clã. Porque se o Colin e o Dougal fossem um só, era show de bola. Porém, os dois saíram, cada um com uma qualidade e um defeito, que precisava de uma certa união ali. Porque o Colin, ele é super diplomata, né? Ele é a coisa do diálogo, das armações, da manipulação. Tudo dele é na palavra. Já o Dougal, tudo dele é na ação. Tanto que ele fez merda com os Grant. Tudo dele é no manual ali, né? Partir pra cima, pra ignorância. Ele é um brutamonte sem cérebro. Essa é a questão do Dougal, sabe? E a gente vê também ali qual é o momento onde a Ellen fica do lado do Colin e ajuda ele no momento onde ele precisava, né? Que ele sofre um acidente, ele fica meio debilitado ali com as pernas, ele fratura a perna, o pai dele humilha ele, e ela que tava ali alimentando ele, cuidando dele, e ele joga ela pros lobos desse jeito, né? Você vê ali que nenhum irmão dela presta. Então, assim, esses flashbacks são mais pra mostrar o quanto o pai deles não acreditava na liderança dos filhos. Por mais que ele tentasse ali, pôr esses meninos pra frente, pôs pra andar, pôs pra pensar, não tava dando certo, né? Porque os dois não tinham o que precisava pra ser líder. Na verdade, eles até tinham. Só que cada um tinha uma qualidade ali para ser líder que faltava no outro. Então, assim, na verdade, um complementa o outro, sabe? Só que eles não percebem isso. A Ellen, sabendo dessa questão de que um complementa o outro ali, porque um meio que precisa do outro para a coisa andar, ela arma com o Ned um jeito de unir os irmãos na liderança do clã. Então chega no dia ali da declaração da votação, né? O dia da eleição, os dois irmãos se unem, né? Por causa da Ellen, que a Ellen arma isso. Os dois irmãos se unem e meio que formam uma dupla liderança ali, numa coisa de presidente e vice-presidente. O Colin seria aquela pessoa que vai liderar o clã, porém o Dougal assumiria quando fosse assuntos de guerra, né? Assuntos de batalha é o Dougal que assumiria. Então eles formam ali e fecham nessa dupla liderança. O Simon recebe uma carta dos Grant e a resposta foi que não teve evidências que corrobora para acreditar nos boatos de que a reputação da Ellen é manchada, e o Simon fica puto com isso. Ele não se contenta com isso, ele fala que vai arrumar um jeito de provar esse ponto, de manchar a reputação da Ellen. O Malcolm, apaixonado e todo feliz com essa ideia de casar com o primeiro amor dele, né? Rola um evento da prefeitura ali e o Malcolm quer que a Ellen acompanhe ele nesse festival Baltane aí que a prefeitura está realizando, um forrozinho, uma quadrilha. Como noiva dele. A Ellen fala que não vai se casar com o Malcolm de jeito nenhum, fala isso pro Colin, mas o Colin insiste ali em formar essa união, né, entre Mackenzie e Grant. Só que ele vai e fala com ela ali, ó,
se você não casar com ele, eles vão querer te matar, minha irmã. Fica mais puta ainda, porque os irmãos armam o circo e ela tá tendo que pagar o pato legal. E ele ainda praticamente joga na cara dela de que ele tá vendendo ela, porque o pai deles morreu sem deixar nada no banco, né? Sem deixar um dinheirinho trocado ali pra eles. E os Grant têm dinheiro. Então ele basicamente fala isso pra ela: olha, a gente tá precisando de dinheiro e a gente tá te vendendo pros Grant. Aceita. Calada, por favor. E ela fica puta com isso. Eu dou razão. E ele ainda insinua ali pra ela ser uma espiã na casa dos Grant, passar informação pra ele. Mas ela ameaça ele ali ainda. Fala assim: olha, o negócio é o seguinte, meu irmão. A partir do momento que a mulher se casa com uma outra pessoa, de uma outra família, a lealdade dela vai pra aquela família. Você tá me entendendo? Então, assim, eu na outra família eu posso te destruir, parceiro. Você tem certeza que você quer isso? Eu acabo com a sua vida miserável. Joga pra mãe. A gente tem lá na casa dos Fraser, o Brian e a Julia iniciam uma amizade muito bacana, onde eles se abrem um com o outro, se ajudam. E uma dessas aí, o Brian pede uma ajuda pra Julia, pra mandar um recado pra Ellen. A Julia entra em Liock fingindo ser uma serviçal perdida ali, mas ela é sorrateira e acaba entrando ali no quarto da Ellen, onde ela joga recado ali a ela e fala assim: olha, o que você quer aqui, parceira? Não sei o que você tá falando. Ela tá assim: eu sou a ponte. Aí a Ellen: entra aqui, parceira, o que tá acontecendo? Aí nisso a Julia fala, né, que o Brian tá ali pra ver ela, que ele quer ver ela e tudo mais. A Julia convence ela a sair, dar uma voltinha na surdina. E as duas dão fuga e vão até o Brian e eles fazem juras de amor. Uma coisa bem fofa, bem gostosa. E prometem se encontrar em Beltane. E por ela, né, querer ir ver o Brian em Beltane, ela meio que finge ali pro Colin que vai aceitar esse casamento. Até faz uma lista de convidados ali e manda pra ele. Fala: olha, eu quero ir pra Beltane. Eu vou, tá? Coloca lá meu nome aí na caravana da excursão, que eu vou nesse evento da prefeitura. Mas assim, mal sabe o Colin que ela tinha outros planos pra Beltane. Chega o grande dia do evento. Brian iria levar a Julia com ela pra poder fugir, né? Mas a senhora Potter acaba falando com o filho que a Julia tá esperando um filho do Simon. Então, Julia é deixada pra trás, né? A Ellen vai nesse evento com a Jocasta e as duas ficam meio se provocando a viagem inteira. Uma atiçando a outra ali, uma jogando ponto pra outra, né? Chegando lá, a Ellen encontra o Malcolm, começa suas tramóias ali, sua interpretação. Mas na verdade ela tá procurando pelo Brian. Os dois acabam se encontrando na tenda ali, dançando um forrozinho, uma quadrilha, um negócio, uma harie, uma larie. E eles ficam ali meio sussurrando ali, dançando, fingindo ali que estão dançando, mas eles estão combinando de se encontrar ali na torre antiga do castelo. E no meio dessa dança toda, né? E eles ali falando: olha, a gente vai se encontrar lá no castelo, na torre do castelo quebrada. Não, dá uns 10 minutinhos aí, parceira, a gente vai lá, tá? Ela fechou, parceiro. O Murtagh, coitado, acho que o Brian tá lá falando pra Ellen sobre ele. Coitado. Bom, a Ellen se livra da Jocasta e do Malcolm e parte pra ver o Brian. Mas eis que o Murtagh acaba pegando os dois ali, né, num love, numa coisa, né, e descobrindo a verdade que ele não queria descobrir. Que Brian e Ellen são apaixonados um pelo outro. E ele fica super sofrendo, coitado. Tadinho, né? Mas ele nunca teve chance. Os dois vão pra essa torre e lá rola uma pegação que come solta. Come mesmo. Eles fazem um casamento ali, Renfest, né? Uma coisa mais sentimental, uma declaração ali um pro outro, uma coisa bonita. E lá se vai a virgindade de Ellen, né? Porque ela vê aquele homem escultural gostoso, 2 metros de altura, com um peito peludo, um tanquinho maravilhoso,
uma entradinha, um peitão, um bração, uma cara que te chama atenção, amiga, eu não te julgo. Ele fala oi e as pernas da gente abrem. É a real. Olha pra esse homem. Olha pra cara desse homem. Você negaria alguma coisa pra esse cidadão? Não é quando a gente chama de Aliana? E ali se vai a virgindade de Ellen, né? Ali a gente tem também o Malcolm presenteando a Ellen com um presentinho de criança, né? Que ele guardou e ela fala... O Murtagh vai se consolar, dando uns pega na Jocasta, né? Na cerimônia ali, escondida. E ele acaba chamando ela de Ellen. Ela fica puta. E ali temos atração ali onde Malcolm e Ellen são o casal do momento. Ela toda bonita, aquela coisa toda. Mal ele sabia que ela tinha liberado horrores a tarde inteira. Julia entra em trabalho de parto, mas antes ela vai até o Brian e conversa com ele. Ela explica a situação dele, por mais que o Simon não tenha obrigado ela a se deitar com ele, ela fez para salvar o bebê dela que ela já estava esperando. E ela ainda usa a Ellen como exemplo, né? E assim, ele cai na realidade, né? De como ele tá julgando ela por uma situação que a Ellen poderia estar passando, sabe? Aí ele vai abrir mão, fala, não, somos amigos, parceiro, somos amigos e é isso aí. Durante o trabalho de parto da Julia ali, ele fica rondando, né? Que eu acho muito bonito de como ele assume esse papel ali de amigo dela e ele pega esse papel mesmo, ele assume mesmo, ele protege ela, ele fica rondando ali pra proteger ela, né? Das pessoas ali que estão tentando, né, abocanhar a bichinha. E o tempo todo ele sendo provocado pelo pai dele constantemente. O Simon querendo se casar com a Julia, só que a Julia já tá lá pondo a criança, o neném coroando. E ele querendo casar com a Julia, o padre falando, meu parceiro, assim não dá. Olha ali a mulher, tô vendo a cor do cabelo da criança. Como é que você quer que eu te case desse jeito? Porque essa criança, né, lá no resumão da Julia, a gente fala um pouco disso, mas rolou uma profecia ali de que essa criança é destinada à grandeza. E ele joga isso na cara do Brian, né, de que o filho dele vai ser rei, de que a gente não sabe. Teve uma hora ali onde o Simon invade a sala de parto, né, causando, porque a senhora Porter colocou as mulheres pra correr. Aí ele bate na senhora Porter, o Brian defende a mãe dele, joga ele pra fora e o coitado acaba apanhando por isso depois, né? Porque o pai dele dá umas chicotadas nele de vez em quando. O pai dele, tô entediado, chama o Brian, vou dar uma chicotada nele. Mas no final de tudo ali que eu achei bonito, é que ele vai ver o irmãozinho dele e ele fala pra Julia e pro neném, né? Ele promete lealdade àquela criança, ele promete proteger aquele bebê. E que ele fala que aquele bebê tem um amigo ali. Tem uma pessoa ali que ele pode contar. E de quebra ainda rola ali uma coisa muito fofa de a Julia pegando um bolo ali, fazendo ali meio que um aniversário improvisado pro Brian. E mandando ele soprar a velhinha. Eu achei muito fofo. A amizade dos dois eu acho muito fofa. Temos lá em Liock a Ellen fazendo seu enxoval. Mas o Colo não quer esperar esse enxoval ficar pronto. Ele quer... E insiste ali pra poder agilizar esse trem logo. E aí ele fala, olha, eu vou fazer meu enxoval porque eu não quero desrespeitar os Grant, casar com qualquer coisa, sabe? A gente tem que fazer tudo certinho. O Brian está lá batizando o irmãozinho dele, mas ele e a Julia faz ali um batizado intimista deles, né? O verdadeiro batizado ali mais tranquilo, bonitinho ali entre eles, né? E nisso, lá o outro batizado com o Simon, Murtagh puto com o Brian. Até rola um soco ali na cara dele mais tarde. E depois o Murtagh ainda tinha uma satisfação com o Brian envolvendo a Ellen, né, e tudo mais. Aí, como eu falei, rola um soco. E nisso, o Simon manda os dois pra reunião jacobita que tá rolando aí no outro evento aí, né? Então os dois vão aí nesse evento jacobita em nome ali do Simon, né? Pra descobrir as coisas que vai rolar por lá.
há um saque de gado ali na terra dos Grant e eles acham que foi o Dougal quem roubou. O Colin fica puto porque, assim, o Dougal tá sumido e deixa uma desculpa ali que vai pra um leilão de gado na casa dos Nerlings. Mas aí ele fala que lá não tem gado. Ele fala, que gado que ele tem lá se lá não tem gado? Mas que o casal é um casal jacobita e provavelmente ele foi pra lá pra alguma reunião envolvendo o tema. A Ellen convence o Colin de que ela vai lá discretamente buscar o Dougal, aquele capeta que não faz porra nenhuma, só atrapalhar a vida das pessoas. Ele é um gostoso? Ele é um gostoso. Mas é um homem que só atrapalha a vida da gente. A reunião rola e o Brian e a Ellen se veem ali por um momento, né? O Dougal dá parte do dote da Ellen para a causa jacobita, o que ela fica puta. Mas a reunião é interrompida pelo Malcolm Grant e pelos guardas ali da coroa, né? Que chega lá para acabar com a festa. Eles vão lá e prendem o verdadeiro ladrão, que é o Rob Roy, um líder jacobita. A Ellen tenta jogar um Miguel ali pra cima do Malcolm, né? Falando, eu nem sabia que era um evento jacobita. Olha, jacobita, gente, ai meu Deus. Ela joga o Miguelzinho ali pro motivo dela estar naquele evento, né? E quando rola ali um levante, né? Onde uma confusão generalizada e o povo sai correndo, cada um pra um canto. O Brian pega ela e corre com ela. Os dois se acariciam ali na frente de todo mundo, o que eu achei bem... Colegas, vamos manter a descrição. O Dougal vê aquilo, separa os dois, pega a Ellen, joga a Ellen na cocunda do cavalo e vão-se embora. E ele puto, xingando ela, falando, como é que você se envolve com o inimigo da família, um bastardo ainda por cima. De volta ao enxoval da Ellen, quando a senhora Fitz descobre ali um pedaço do kilt dos Fraser, né? A cor dos Frasers nas coisas da Ellen, ela dá uma leve surtada, mandando a Ellen jogar aquilo fora, né? E focar no futuro marido dela e esquecer os Fraser. Ela ainda acha que o Fraser em questão é o Murtagh. A Ellen ali chorando, ela guarda de volta aquela pequena lembrança, né? Porque é a lembrança do amado. Oh, meu amado! Até o mensageiro chegar ali no quarto dela e falar, olha, seus irmãos estão chamando você ali num salão ali, ó. Bora lá conversar? Então ela chega lá e descobre que os Grant estão querendo fazer um teste de virgindade nela. Os irmãos dão um esculacho nela. Os irmãos põem ela para baixo do cachorro. O Brian é parabenizado pelo pai por tirar a virgindade da Ellen, porque já rolou esse papo, essa conversa. E que vai passar... e fala pro Brian, né, que ela vai passar por um exame de virgindade. E que isso vai levar ao fim dos Mackenzie, né? Coitada da pobre da Ellen. Chegado o dia do exame, a Ellen tá desesperada. Os Grant levam o próprio médico para fazer esse exame. A Ellen tá puta com os irmãos. E eles sabem que ela vai... eles sabem que eles vão perder a irmã de qualquer jeito. Porque ela sendo inocente ou não, eles vão perder a irmã deles. Porque se a Ellen foi inocente, eles fizeram ela passar por uma questão, por uma humilhação na frente de todo mundo, onde ela não vai perdoar eles. E se ela for culpada, os Grant vão querer matar ela. Então eles vão perder a irmã de todo jeito. O Brian fica sabendo, né, do exame e a Julia quer ajudar ele de alguma forma. Ela prepara uma solução ali para poder enganar o médico, né? Meio que dá uma reconstituída ali no ímen da pobre da Ellen. A Julia chega lá em Liock às pressas para ajudar a Ellen. E assim, toda essa questão do exame da virgindade, meio que a direção foi muito perspicaz aqui. A direção foi muito boa, porque parece uma sessão de tortura, o que não deixa de ser. Mas parece que eles estão mostrando uma sessão de tortura. Mostra ali todo aquele equipamento, né, as ferramentas e tudo mais. Aquilo é uma sessão de tortura. Então a Ellen vai lá, faz o exame, ela passa nesse teste, é inocentada.
E o jeito que ela olha para os irmãos, ali você vê. Os irmãos perdeu ela ali, acabou a relação deles. A relação já não era muito boa, ali morreu. A relação dos irmãos Mackenzie não melhora depois disso, né? E ainda tem a chegada do tio do Malcolm ali pra poder dar uma ameaçada na Ellen. E a chegada do evento ali, de um outro evento da prefeitura, onde todos estão reunidos ali, né? O Malcolm todo esperançoso, andando de um lado pro outro, achando que a Ellen, achando que tá arrasando. Coitado. Os clãs estão todos reunidos nesse evento. Lá, a Ellen e o Brian se reencontram novamente, né? E tentam disfarçar ali. E combinam de se encontrar ali num cantinho ali atrás do palco, né? Enquanto o Jandir e seus teclados tocam. E nisso rola ali o encontro em Jacobita, né? Onde o Simon é humilhado pelo tio Grant. E ele fica puto com essa humilhação, porque ele é uma pessoa... Além de rancorosa, ele é uma pessoa de ego inflado. Enquanto isso, lá na tenda dos Mackenzie, Dougal e Colin discutem feio quando o Dougal, boca de sacola, fala tudo pro Colin sobre a irmã deles. A Ellen vai até lá, né, pra ser esculachada novamente. O pau quebra, porque ele ameaça ela e ela ameaça ele. E nisso os dois entram num acordo, onde ela terminaria com o Brian, largaria o Brian, se o Colin não mandar matar o Brian, né? Deixasse o Brian quieto. Então, acordo fechado, a Ellen vai lá, encontra a Julia, ali no momento, ali na questão ali da tricotagem, né? As duas tricotando. E as duas conversam sobre o sacrifício do amor. É engraçado, porque a Julia, ela quer conversar com alguém a respeito. Só que ela ainda é meio receosa, né? E a Ellen fala com ela, olha, você tem segredos meus que pode me destruir. E a gente abriu aí, né? Você me conhece intimamente. Né, amiga? Eu abri as pernas ali, você reconstituiu o meu ímã. Ela fala assim, você pode confiar em mim também. E as duas conversam, tem uma troca ali bacana, onde eles falam, né? Sobre esse sacrifício por alguém que você ama. Então a Ellen tá decidida ali a terminar com o Brian. Rola ali um apoio dos Jacobita, onde os Grant também se manifestam, né, a favor dos Jacobita. A Ellen termina com o Brian, né, sofrendo muito ali, os dois terminam. E o Brian sofre uma tentativa de homicídio ali e é salvo pelo Murtagh. É chegado o dia do casamento e da Ellen e do Malcolm. O Brian tá doido querendo impedir esse casamento. E ele descobre que quem mandou matar ele foi o Cunha, né? Foi o Colin. E ele quer contar isso pra Ellen. Então, ele e o Murtagh vão atrás da Ellen, né? Que tá lá preparando tudo, né? E andando meio sentimental. Ela conversa com as irmãs e se desculpa pela participação dela no casamento das irmãs. Porque agora que ela tá do outro lado, ela entende ali como foi essa coisa de impor o casamento para as irmãs, né, e ajudar o pai dela nessa. Então ela se desculpa com as irmãs, e a relação delas ali começa a ficar boa, né. A irmã do Malcolm tá por ali também, e ela se estranha com a Ellen em determinado momento. O Brian invade o castelo Lyok e se disfarça de Grant, né, vestindo as roupinhas do Grant ali, mas a Jocasta reconhece o bichinho, porque aquela beleza ali não tem como não reconhecer, né? E ele pede ajuda a ela, né? E ela, por um momento ali de lucidez, ela ajuda, porque ela tá com o coração bom. Então, chegando lá no quarto, né? A Jocasta entra com o Brian conta tudo pra Ellen sobre a tentativa de homicídio, que nisso tudo ela se liberta da promessa que ela fez pro irmão. Porque ela fala, se o Colin não cumpriu a promessa dele, por que eu vou cumprir? Então nisso ela foge. Ela vai e foge, junta as coisas dela com o homem 2 metros de altura dela e foge. O Malcolm fica puto quando vê que a Ellen sumiu e ameaça o Colin. Eles acabam entrando num acordo ali de que vai ter um casamento entre Mackenzie e Grant. E eis que acontece o quê? Que o Dougal e Maura Grant se casam ali.
E eu achei muito do bem feito, porque o tempo todo ele menosprezou essa questão da Ellen ser vendida, né? Ser ofertada ali em prol do clã. E meio que o jogo virou, né? E ele teve que se casar, ele teve que ser essa moeda de troca para o bem do clã. Mas os dois até se dão bem, tá? Na cama. O Jocasta e a Senhora Fitz ajudam a Ellen e o Brian a fugir enquanto o casamento tá rolando lá em cima. O Malcolm, sofrendo, escuta conselhos ali do tio, falando sobre vingança. E por coincidência, acaba se esbarrando ali com o casal que tava fugindo, né? Ele fica puto, tentando impedir ali. Joga na cara da Ellie que ela tá indo casar com um mendigo que não tem nada. Ele, rico, poderoso. Ela abrindo mão de toda a fortuna dele pra ficar com o miserável. Ela fala, meu querido, ele tem o amor que eu preciso. E nisso os dois começam a rolar uma brigazinha ali, uma coisa, né? Um chega pra lá e o Brian acaba matando o Malcolm. É triste, mas acontece. Acontece, gente. Eles jogam o Malcolm ali esconde o Malcolm lá num quartinho ali e foge. Os dois se escondem numa cabana ali e vivem um romance gostoso ali, né? Onde rola uma certa comemoração, se é que você me entende. Agora tá liberado, pode liberar à vontade. Até que a paz deles, assim como a paz do filho deles, nunca se mantém, a deles tão pouco. Então ali no momento onde eles estão ali de contemplação da natureza, né, de vendo aquela paisagem belíssima, começa a ver cruz de fogo pegando fogo, né? E nisso é uma convocação aos jacobitas da área. E o Brian fala, né, que vai ter que se juntar, e a Ellie promete se juntar com ele ali, bora, né, joga no peito da mãe. Os dois vão juntos. E nisso acaba aí a primeira temporada e o resumão desse casal. Bom, meu povo, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam da trajetória desses dois nessa primeira temporada. Me diz aí o que vocês acharam, se você tá ansioso pela próxima temporada, o que você espera pela próxima temporada. E só lembrando que ainda vai ter aí o resumão de Julia e Henry, tá bom? Aguarda no canal, vai assistir os outros vídeos aqui no canal. Tem vídeo aí sobre Outlander, Blood of My Blood, assim como várias outras séries. Vai lá assistir. E no mais é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.